Milena sempre teve pressa. Pressa para chegar no trabalho, pressa para pegar o ônibus antes que ele fechasse as portas, pressa para não pensar demais na vida que parecia ter parado no mesmo lugar. Naquela manhã quente em São Paulo, ela caminhava apressada pela calçada da Avenida Paulista com a bolsa pendurada no ombro e o celular na mão, respondendo mensagens que nunca traziam boas notícias. O sol refletia nos prédios de vidro e o barulho constante da cidade a envolvia como um zumbido permanente. Milena não percebeu quando o zíper da bolsa abriu levemente, nem sentiu o peso desaparecer. O RG caiu no chão. Ela seguiu andando, atravessou a rua no sinal aberto e sumiu entre as pessoas. "Com licença!" A voz soou atrás dela, baixa, estrangeira, hesitante. Milena não ouviu. "Moça, espera!" insistiu a voz, agora um pouco mais alta, carregada de um sotaque que não era brasileiro. Um homem se abaixou rapidamente, pegando o documento do chão. Ele segurou o RG entre os dedos como se fosse algo frágil demais para o caos da cidade. No papel, o rosto de Milena parecia mais sério do que ela realmente era. O nome chamou sua atenção. Milena Rocha. Ele respirou fundo, apertou o passo e finalmente tocou levemente no braço dela. Milena se virou de supetão, assustada. "Oi?" disse defensiva, segurando a bolsa junto ao corpo. À sua frente estava um homem alto, de traços delicados, pele clara contrastando com o sol brasileiro. Os olhos puxados pareciam atentos demais para alguém que acabara de chegar. Ele vestia roupas simples, mas bem cuidadas, e segurava algo entre os dedos. "Você deixou cair isso", disse ele em português esforçado, estendendo o documento. Milena arregalou os olhos. "Meu Deus, meu RG!" Ela pegou o papel com as mãos trêmulas. Só então percebeu o quão grave aquilo poderia ter sido. Um arrepio percorreu sua espinha. "Muito obrigada. Sério, você não imagina o problema que teria sido." Ela levantou o olhar para agradecê-lo melhor. Foi quando percebeu. O homem parecia nervoso. Não desviava os olhos dela, mas também não sorria. Havia algo contido ali, como se estivesse lutando para dizer mais do que devia. "Eu sou Tae-Yun", disse ele após um breve silêncio. "Achei importante te avisar." Milena sorriu, sem perceber que aquele simples gesto faria o coração dele bater mais rápido. "Eu sou a Milena. Obrigada, Tae-Yun, de verdade." O nome dele soou estranho e bonito na boca dela. Por alguns segundos, o barulho da cidade pareceu distante. Os dois ficaram ali, parados no meio da calçada, como se aquele encontro não tivesse sido por acaso. Milena ajeitou a bolsa, pronta para seguir seu caminho. Mas antes de se despedir, algo a fez hesitar. Ela não sabia explicar por quê. Só sentia que, ao recuperar aquele RG, tinha acabado de perder o controle sobre algo muito maior. E Tae-Yun, ele jamais esqueceria o nome escrito naquele papel. Milena deu 2 passos para ir embora, mas parou. Algo dentro dela dizia para não encerrar aquele encontro tão rápido. Talvez fosse o jeito educado dele, ou o fato de ele ter atravessado a rua só para devolver um documento. Ou talvez fosse apenas aquela sensação estranha de que o destino tinha se intrometido sem pedir licença. "Você..." ela começou, meio sem jeito. "Quer tomar um café?" Apontou para uma cafeteria pequena, logo ali na esquina. Tae-Yun piscou, surpreso. "Café?" repetiu, como se estivesse traduzindo a palavra dentro da cabeça. "É, só para agradecer." Milena sorriu, tentando parecer casual, embora o coração estivesse acelerado. Ele hesitou por um segundo. Pensou no português ainda limitado, no medo de dizer algo errado, em tudo que havia deixado para trás ao vir para o Brasil. Mas quando olhou novamente para Milena, sentiu que dizer não seria um erro. "Eu aceito", respondeu com um leve sorriso. Dentro da cafeteria, o ar era fresco e o cheiro de café recém-passado preenchia o ambiente. Eles se sentaram perto da janela. Tae-Yun observava tudo com curiosidade silenciosa, como se cada detalhe fosse novo demais. "Você não é daqui, né?" perguntou Milena, apoiando o queixo na mão. "Não,
Sou da Coreia do Sul. Cheguei faz 3 meses. Ele fez uma pausa. Ainda erro muito o português. Você fala muito bem, ela disse rapidamente. Melhor do que meu inglês, com certeza. Ele riu baixo. Foi a primeira vez que Milena ouviu aquele riso e, sem entender porquê, gostou mais do que deveria. A conversa fluiu aos poucos. Tae-yun contou que viera ao Brasil para trabalhar com tecnologia, mas que se sentia sozinho na cidade grande. Milena falou do emprego que não a fazia feliz, dos sonhos que ela havia adiado por medo. Em certo momento, os olhares se encontraram por tempo demais. Milena desviou primeiro. Engraçado, ela disse, tentando quebrar o clima. Se você não tivesse percebido meu RG caindo, a gente nunca estaria aqui. Tae-yun concordou lentamente. Na Coreia, a gente acredita que algumas coisas não são coincidência. Ela ergueu uma sobrancelha. Tipo o quê? Ele respirou fundo antes de responder. Tipo encontros que parecem pequenos, mas mudam o caminho da vida. O coração de Milena deu um salto. Aquilo era profundo demais para um primeiro encontro, ou talvez fosse exatamente o tipo de coisa que ela precisava ouvir. Quando se despediram, já do lado de fora, Tae-yun fez algo inesperado. Posso te ver de novo? Perguntou com a voz baixa, quase insegura. Milena sorriu, sentindo um frio bom no estômago. Acho que... depende. Ela pegou o celular. Você vai ter que comentar se acredita em destino. Ele não entendeu completamente a frase, mas riu mesmo assim. E enquanto se afastavam em direções opostas, uma pergunta ficou no ar. E você? Acredita que um simples RG caído pode ser o começo de um grande amor? Comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer entre Milena e Tae-yun. Naquela noite, Milena demorou mais do que o normal para dormir. Deitada na cama, o celular iluminava o quarto escuro. Ela relia a conversa pela terceira vez, como se pudesse encontrar algo escondido nas entrelinhas. Tae-yun. Chegou bem em casa? Milena. Cheguei sim. Obrigada por perguntar. Tae-yun. Fico aliviado. Ela sorriu sozinha. Era estranho como alguém que ela conhecera poucas horas antes já ocupava tanto espaço na sua cabeça. Não houve cantadas exageradas nem promessas vazias, só cuidado e atenção. Coisas simples e raras. Do outro lado da cidade, Tae-yun também segurava o celular com as 2 mãos, sentado na cama do pequeno apartamento que alugava desde que chegara ao Brasil. O silêncio ali era pesado. Sempre fora. Mas naquela noite parecia menos solitário. Ele pensava no sorriso de Milena, no jeito como ela falava rápido quando ficava nervosa, no olhar dela quando ele mencionou o destino. Ele digitou, apagou, digitou de novo. Tae-yun, posso te fazer uma pergunta estranha? Milena respondeu quase instantaneamente. Milena, agora fiquei curiosa. Pode. Houve alguns segundos de silêncio. Tae-yun, você acredita que algumas pessoas aparecem quando a gente está prestes a desistir? Milena sentiu o peito apertar. Ela pensou em tudo o que vinha escondendo, o cansaço, a sensação de estar atrasada na própria vida, as noites em que chorava sem saber explicar o motivo. Milena, acho que sim, ou pelo menos gosto de acreditar. Tae-yun fechou os olhos por um instante. Então, talvez, murmurou para si mesmo. No dia seguinte, eles se encontraram de novo, um almoço rápido perto do trabalho dela. Depois, outro encontro, uma caminhada no fim de tarde, risadas tímidas, silêncios confortáveis. Mas nem tudo era leve. Certa noite, enquanto caminhavam pela calçada quase vazia, Milena percebeu que Tae-yun ficou sério de repente, distante, como se tivesse se lembrado de algo que preferia esquecer. Tá tudo bem? Ela perguntou. Ele hesitou. O olhar desviou. Tem coisas sobre mim que você ainda não sabe. Milena parou de andar. Tipo o quê? Tae-yun respirou fundo, o coração acelerado. Ele queria contar, precisava contar, mas tinha medo. Se eu te contar, você pode ir embora? Ela o encarou, surpresa. Por que eu iria? Ele não respondeu. O silêncio entre eles ficou pesado, cheio de perguntas não ditas.
Milena sentiu um frio na barriga. Intuía que aquele romance nascente carregava algo mais, algo que poderia machucar. E agora, a pergunta não era mais sobre destino. Milena passou a noite em claro. As palavras de Tae-yun ecoavam na sua mente como um aviso silencioso. Se eu te contar, você pode ir embora. Ela não gostava de segredos. Já tinha se machucado demais acreditando em pessoas pela metade. Ainda assim, algo dizia que, com ele, era diferente. Na manhã seguinte, foi ela quem mandou mensagem primeiro. Milena, a gente precisa conversar. A resposta veio quase imediata. Tae-yun, eu sei. Onde? Eles se encontraram no mesmo lugar onde tudo havia começado, a cafeteria da esquina. O cheiro de café parecia trazer de volta a leveza do primeiro dia, mas agora o ar estava pesado. Tae-yun chegou sério. Sentou-se à frente dela, segurando as mãos com força. Eu não vim ao Brasil só para trabalhar, começou em voz baixa. Eu vim para fugir. Milena sentiu o coração apertar, mas não interrompeu. Na Coreia, eu estava prestes a me casar. Um casamento arranjado. Ele engoliu em seco. Quando percebi que estava vivendo a vida que outros escolheram para mim, eu fui embora. Ela ficou em silêncio. Eu não terminei tudo do jeito certo. Eu simplesmente desapareci. Os olhos dele se encheram de culpa. Tenho medo de machucar você do mesmo jeito. Milena respirou fundo. Aquela verdade doía, mas também explicava muita coisa. O cuidado excessivo, a insegurança, o medo de se apegar. Tae-yun, ela disse com calma, eu não estou pedindo promessas, só honestidade. Ele levantou o olhar surpreso. Quando meu RG caiu naquele dia, eu estava num dos piores momentos da minha vida, me sentindo invisível, perdida. Ela sorriu de leve. E você parou tudo para me devolver quem eu era. O silêncio entre eles agora era diferente, quente, vivo. Talvez a gente não tenha garantia nenhuma, Milena completou. Mas se o destino fez a gente se encontrar, eu não quero ser a pessoa que foge. Tae-yun sentiu os olhos arderem. Então você fica? Ela estendeu a mão sobre a mesa e segurou a dele. Eu fico, enquanto for verdadeiro. Ele sorriu. Um sorriso completo, aliviado, como se finalmente pudesse respirar. Meses depois, Milena guardava o RG na bolsa quando encontrou um papel dobrado atrás dele, um bilhete antigo, amarelado. Obrigada por me devolver mais do que um documento. Você devolveu um começo. Tae-yun. Ela sorriu, fechando a bolsa com cuidado. Porque algumas histórias não começam com grandes gestos, mas com algo simples que cai no caminho certo. E agora, queremos saber de você. Você acredita que o destino une as pessoas no momento exato? Se fosse Milena, você teria ficado? Comente aqui embaixo.